Bom dia, quinto ano. Hoje, as nossas dicas online, elas serão de história. Eu convido você a abrir o seu livro na página 102, que nós iremos até a página 110. Falaremos sobre 3 presidentes que ocuparam cargos na democracia. Nesse período, das últimas aulas, nós estamos falando a respeito da democracia. Vamos fazer uma retrospectiva desde lá do início. Lá, em 1985, quando findou a ditadura militar, o povo queria muito escolher o seu presidente, mas isso não aconteceu. Tancredo Neves foi eleito pelo Colégio Eleitoral. Porém, mesmo tendo sido da vontade do povo, ele não assumiu a presidência, Vocês lembram que ele foi acometido de uma doença e veio a falecer. Então, quem assume a presidência? O seu vice, José Sarney, que enfrentou em seu governo vários problemas econômicos, mas mesmo assim se manteve em seu mandato até o final. Quando finda o governo de José Sarney, aí sim a população tem o direito de escolher o seu presidente. E quem é o escolhido? Fernando Collor de Mello. Esse sim não terminou o seu mandato. Após 2 anos na presidência, diante de denúncias de corrupção em seu governo, ele sofre o processo de impeachment. Quem assume em seu lugar? O seu vice, Itamar Franco, que conclui o seu mandato até que Fernando Henrique Cardoso seja eleito. Fernando Henrique Cardoso, como vocês devem lembrar, foi o primeiro presidente reeleito do país. Até então, até o governo de Fernando Henrique, não havia possibilidade da reeleição. Vocês sabem que a reeleição ela funciona da seguinte forma: um presidente ou prefeito, ele é eleito e pode se candidatar à reeleição, ou seja, a ser eleito novamente. Isso apenas para o segundo mandato. Ele não pode continuar tentando uma nova reeleição para um terceiro mandato, por exemplo. Isso não pode acontecer. Ele só tem direito a ser eleito e reeleito, se assim for a vontade da população. Caso ele queira futuramente se candidatar novamente, ele terá que esperar as próximas eleições. Então, Fernando Henrique Cardoso foi eleito e reeleito. E com isso nós chegamos no ano de 2002, que foi quando foi eleito um dos presidentes mais populares do Brasil. Ele foi o primeiro presidente oriundo das classes populares, ou seja, ele já tinha sido pobre. E a promessa dele era de ajudar os menos favorecidos. E em seu governo, ele criou vários programas. Nós podemos citar o Bolsa Família, o programa Fome Zero. E com isso, Lula foi eleito. E embora tivessem investigações de corrupção em seu governo também, mas ele era muito aclamado pelo povo, querido pelo povo. O que acontece? Ele é novamente reeleito. E em seu segundo mandato, ele governa por 2 mandatos, ele continua as suas assistências ao povo, criou inclusive o PAC, que é o Programa de Aceleramento do Crescimento. E aí nós chegamos lá no ano de 2010, quando um novo fato histórico também ocorre na política do Brasil. Temos na presidência a primeira mulher eleita presidente do Brasil. Estamos falando de Dilma Rousseff, que já havia participado do governo do Lula. Ela havia sido ministra no governo do Lula. Dilma Rousseff ela assume a presidência no ano de 2010. Quando chega no ano de 2014, também sempre tendo aqueles rumores de
corrupção no governo, mas ela também mantém esses programas que o Lula havia lançado durante o período em que foi presidente. Ela mantém esses programas sociais, é apoiada pelo Lula e ela consegue ser reeleita. Nós estamos falando desses 12 últimos anos em que tivemos apenas, na verdade nem 12, nós tivemos o Fernando Henrique Cardoso foi eleito e reeleito, nós temos um período de 8 anos, depois nós tivemos o Lula, que também foi eleito e reeleito, e temos a Dilma Rousseff, que foi eleita e reeleita, porém só não temos aí um total de 24 anos e apenas 3 presidentes, porque a Dilma Rousseff ela vai sofrer um processo de impeachment. O seu vice, que era Michel Temer, assume a presidência. Isso lá no ano em 2014 ela é reeleita e ele assume a presidência em 2016. E o que ocorre? E ele, o Michel Temer, mesmo diante dos rumores de corrupção, ele se mantém firme e vai até o final do seu mandato, quando então eleito o nosso atual presidente, que é o Bolsonaro, que está já em boa parte já do seu governo. Então, o que ocorre? O Michel Temer, ele assume como vice-presidente, fica em seu mandato, embora a população também peça o seu impeachment. No caso da Dilma Rousseff, por exemplo, haviam constantes manifestações populares favoráveis à saída dela do governo. Vocês ainda eram crianças quando isso aconteceu, mas era comum vermos uma ação que na época foi chamada de panelaço. A população ia para as ruas, principalmente isso ocorria muito nos centros urbanos, onde tem as moradias, a maioria são prédios, e eles iam para a janela e começavam a bater panelas. Daí o nome panelaço. Isso aconteceu no governo da Dilma, aconteceu também no governo de Temer, porém ele sempre afirmava: não renunciarei. Essa era uma das palavras dele. Esse esquema de corrupção, ele foi e ainda continua sendo investigado. O próprio presidente Lula, ex-presidente Lula, ele esteve preso por um período, afirma ser inocente, agora atualmente já está livre, continua sendo um líder político, mas isso é assunto para as nossas próximas aulas. Então, eu quero convidar você, eu fiz apenas um breve resumo, eu quero convidar você a ler a página 102. Nela, por exemplo, nós temos uma imagem do Fernando Henrique Cardoso, né, o nosso FHC, passando a faixa de presidente para o que seria o seu substituto, o Lula. Lá na página 103 nós temos o slogan do Bolsa Família, que é uma casinha do Bolsa Família e a família embaixo. Esse era um dos programas, né, do governo do Lula. Lá na página 104 nós temos atividades. Está assim: cite alguns dos fatores que garantiram a popularidade do presidente Lula. Já acabei de falar várias com vocês. Ele, além de ser um presidente oriundo das classes populares, ele também foi um presidente que criou vários programas sociais, como o Bolsa Família, o Fome Zero, o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, esses programas sociais favoreciam a sua popularidade.
Lá no número 2 está assim: encontre no diagrama de palavras o nome de 2 programas sociais citados no governo de Lula. Aliás, citados não, criados no governo de Lula. Então tá bem tranquilo aí para vocês, já foi falado. Número 3, em sua opinião, resposta pessoal. Que aspectos devem ser priorizados para que a população tenha uma melhor qualidade de vida? E por quê? Quando ele fala aí aspecto, né, você deve pensar no seguinte: aspectos como ter emprego, acesso à saúde pública, uma boa educação, coisas desse tipo, moradia. E aí você vai, em base disso que eu acabei de dizer, explicar o porquê. Lá na página 105, nós já temos, falando a respeito do governo de Dilma, temos inclusive a imagem, né, do Lula passando a faixa presidencial para a que seria então a sua presidente substituta. Aí abaixo, lá nós temos, né, em junho de 2013, uma série de manifestações populares que ocorreram em todo o país. Foi exatamente o que eu acabei de falar com vocês. Lá na página 106, continuamos falando sobre as manifestações contrárias ao governo de Dilma. E mesmo assim, ela tendo sido reeleita, ela passa pelo processo de impeachment, quando vem assumir, então, o seu vice Michel Temer. Página 107, observe a imagem e responda as perguntas a seguir. Essa imagem, ela traz um cartaz, né? Um protesto, uma manifestação, que está dizendo o seguinte: enquanto rola a bola, falta saúde e escola. Que evento está sendo criticado no país? A gente deve considerar a data. Essa data aí, ó, Rio de Janeiro de 2013. Considere o seguinte fator: em 2014 houve a Copa do Mundo. E onde foi essa Copa do Mundo? Pois é. Então, é uma pesquisa para você fazer. Onde ocorreu a Copa do Mundo de 2014? Que vai te dar base, inclusive, para responder a essa pergunta. Você concorda com o protesto transmitido pelo cartaz? Por quê? Sua opinião também. Nas frases a seguir a respeito do governo de Dilma Rousseff, escreva V para verdadeiro e F para falso. Ou seja, se é a respeito do governo de Dilma Rousseff, você fará a leitura apenas nesse capítulo que se refere a ela. Dilma Rousseff procurou dar continuidade aos programas sociais e econômicos desenvolvidos nos governos anteriores. Quem foi o governo anterior a Dilma Rousseff? O Lula. Uma das causas de insatisfação da população foi o mau uso do dinheiro público nas obras destinadas à Copa do Mundo de 2014, que eu não vou contar para vocês onde que ela foi. Vocês vão descobrir. Dilma Rousseff reelegeu-se presidente da República com ampla vantagem. Aí vocês vão precisar fazer uma pesquisa de leitura para saber. Ela foi reeleita, mas ela foi reeleita com maioria, com um aperto, né? Claro que ela ganhou por maioria, mas essa maioria foi a grande maioria ou foi só uma parte da maioria? Após a reeleição, Dilma teve total apoio da população brasileira. Se você prestou atenção nos relatos que eu fiz no vídeo, nem vai precisar fazer pesquisa desse. Apesar das críticas, Dilma foi apoiada pelos demais políticos do país durante todo o seu governo? Pesquisa para poder responder. Lá na página 108 nós temos um texto que vocês irão ler. Essa parte do número 1 não é necessário fazer, eu quero apenas que vocês leiam as informações sobre o MST. O que vem a ser isso? Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. É um movimento social que busca melhorias para aqueles que não têm terra para produzir, para plantar. E para finalizar, nós temos o governo de Temer. Temos aí a foto dele, né, no dia da sua posse, em 2016.
ainda estávamos no governo da Dilma, o segundo mandato dela, que começou em 2014, estávamos na metade do segundo mandato dela, quando ele assume a presidência. Vamos lá. Página 110 e última. Leia a reportagem a seguir, com o auxílio do professor, e responda as perguntas. Vamos lá, eu vou fazer a leitura com vocês. Prontinhos? Temer assume a presidência da República e fala em colocar país nos trilhos. Quase 3 horas após o fim do julgamento do processo de impeachment, o ex-presidente e até então presidente interino Michel Temer, que era do partido do PMDB, tomou posse de forma definitiva da presidência da República na tarde de quarta-feira, dia 31 de agosto, em cerimônia no Congresso Nacional. Em sua primeira fala após assumir em definitiva a presidência, Michel Temer colocou a geração de empregos como a primeira tarefa de seu mandato. Segundo ele, o momento é de colocar o país, no caso o Brasil, nos trilhos. Aí tem a seguinte pergunta. Quando Michel Temer assume a presidência do Brasil, quando falou quando, você vai colocar data. Lembrando que data é dia, mês e ano. Está citado na reportagem. E também, além de estar citado na reportagem, lá no outro texto anterior. Qual era a prioridade de Temer ao assumir o governo? Esse pedacinho foi relatado aí no último parágrafo, dessa afirmação. O que ele considerou como prioridade? O que para ele naquele momento seria importante? Lembrando que não é colocar o país nos trilhos, tá, gente? Ele citou que a sua prioridade seria, tá lá no texto. O que significa a expressão colocar nos trilhos? É uma resposta pessoal, porém eu vou deixar uma dica para vocês. Quando ele se referiu em colocar o país nos trilhos, seria, na minha opinião, tomar atitudes corretas. É como se ele dissesse que o país, vivia um momento de corrupção e por isso a presidente Dilma havia sofrido impeachment. Então o que ele afirma? Que precisava colocar o país nos trilhos, ou seja, precisava arrumar o que estava errado. Letra D. Por que o presidente achava necessário colocar o país nos trilhos? Certamente por quê? Porque ele achava que o governo anterior não havia trazido tantos benefícios, para o país. É possível afirmar que hoje, olha que pergunta difícil, muito difícil, mas ela é uma resposta pessoal que eu não vou nem me manifestar, gente. É possível afirmar que hoje o Brasil está nos trilhos? Justifique. Inclusive, para ajudá-los nessa questão, peça ajuda aos adultos e responsáveis aí da sua casa. Pergunte a eles qual é a opinião política deles. Eu, nesta questão, não irei me manifestar. Então, tenham todos um excelente dia. Essas foram as dicas online de história. Estudem, porque na próxima semana nós teremos como atividade de história um resumo de vários fatores que ocorreram em todos esses presidentes que nós já estudamos até hoje. Então estudem, caprichem na letra ao fazer e tenham todos um excelente dia.